Nessa aula a gente encerra o curso e a gente encerra essa parte de tensores, tá? A álgebra exterior não estava na ementa, eu quero enfatizar que estava na ementa antigamente, aliás, eu que fiz a ementa, que continha álgebra exterior, que certamente ficaria bem mais rica, né, essa parte de álgebra tensorial, em especial no que tange os alternadores, que a gente vai ver precisamente essa aula, né? Mas certamente também vocês vão ver, né, que eu mandei as notas de aula para vocês, que é bem intrincada essa parte, é exponencialmente mais intrincado. Então, né, enfim, depois reduziram a ementa e acaba, enfim, com o teor dessa aula. E, bom, a gente pode generalizar o que a gente tem visto, né, para um produto tensorial de K covetores, ou seja, dados α1, α2, αk no espaço dual, ou seja, são vetores duais, são covetores do espaço dual. Considero também V1, V2 até Vk no espaço vetorial, né? A gente já tinha definido que o produto tensorial ele age, né? O produto tensorial de covetores ele age nos K vetores da seguinte maneira. Olha, vocês podem pensar que o α1 é uma transformação linear, né? Porque está no espaço dual. Então, né, a gente já viu aplicações de perdão, o produto tensorial de aplicações lineares. Então, olha só, essa primeira aplicação linear, α1, que é um covetor, agindo em V1, dá α1 agindo em V1. Isso daqui dá um escalar. Tá? O α2 agindo em V2 dá α2, V2. E, finalmente, o αk agindo em VK, daqui αk, VK. Existe formalmente aqui um produto tensorial nesse produto de escalares, mas a gente já viu o produto tensorial de escalares, né? A gente viu na aula 16, a gente viu que o produto escalar, o produto tensorial de escalares é exatamente o produto escalar, o produto de escalares, né? Esse espaço vetorial V, tensor, produto tensorial com V, P vezes, que é exatamente esse daqui, né? Ele é formado pelo produto tensorial entre P cópias de V, e ao invés da gente denotar essa soma longa aqui, P vezes, esse produto tensorial P vezes, a gente denota simplesmente o espaço dos P tensores, tá? TP de V. Enquanto a mesma coisa, né? Analogamente, a gente pode considerar Q cópias, aqui, são Q cópias do espaço vetorial dual, e esse espaço é chamado TQ. Nota que aqui, como é dual, o índice é em cima. Tá? Então é o espaço dos Q tensores. E também, olha só, também a gente pode definir o produto tensorial, né, a ação do produto tensorial de vetores, agindo em covetores e dando escalar. Mas olha só, um vetor, quem é o objeto que agindo num covetor dá escalar? Ou seja, é um objeto que age no espaço dual e dá um escalar. Então, necessariamente, cada um desses V1 e VK, eles estão no espaço bidual. Tá? No espaço bidual. Então, isso daqui, mas como a gente mostrou que o espaço bidual é canonicamente isomorfo ao espaço vetorial, então a gente vai destituir a notação de bidual e simplesmente denotar como o V1 mesmo. Né? Senão a gente teria que denotar por tal subíndice V1, tá? Onde tal é aquela aplicação bidual de correlação. Então, o V1 age em covetores, né? Ou seja, o bidual de vetores do produto tensorial de vetores age em covetores e dá a mesma coisa, que α1 agindo em V1 é um escalar, que multiplica outro escalar α2 agindo em V2 e assim por diante. Tá? E nesse caso, claro, está implícito a notação bidual. A gente pode considerar um caso mais geral, né? Então a gente tinha considerado uma cópia de P produtos tensoriais. Não, perdão, de P-1 produtos tensoriais entre P cópias do espaço vetorial. E aqui, em contrapartida,
P-1 produtos tensoriais entre P cópias do espaço dual. Só que agora a gente pode misturar esses espaços e definir aqui um T, P, Q, ou seja, esse P com índice embaixo significa P cópias do espaço vetorial, produto tensorial. E esse Q com índice em cima denota Q cópias do espaço dual. E a gente faz o produto tensorial entre elas. Tá? Esse elemento arbitrário, um T nesse espaço, exatamente nesse espaço daqui, ele pode ser escrito então como uma combinação linear de elementos da base. Tá? Uma base para esse espaço é exatamente o produto tensorial de bases para esses espaços daqui. Tá? Então, E1, E2 até a dimensão do espaço vetorial. Vamos chamar de N. E1, E2 até N. É uma base, então aqui é um índice arbitrário da base. E isso daqui são os coeficientes da combinação linear, onde a gente está somando aqui em Mi e Nu e Mu, né? Onde esses coeficientes são dados pela ação do tensor nessa base. E, bom, esse lema a gente vai usar depois para mostrar uma relação, um outro teorema, tá? Sobre a não nulidade de um tensor. Mas primeiro a gente tem que enunciar e demonstrar facilmente esse problema. Para um dado, o lema fala o seguinte: para um dado vetor diferente de zero no espaço vetorial, existe um covetor tal que alfa de V é igual a 1. Tá? Então, olha só, a gente demonstra isso da seguinte maneira: como o conjunto V é linearmente independente, né, porque é o conjunto formado por um vetor que é sempre linearmente independente, né, um vetor só é sempre linearmente independente, quando o vetor não é nulo. Então ele pode se estender a uma base de V. Como? Eu posso, por exemplo, Gram-Schmidt. Né? Nem precisa Gram-Schmidt. Eu posso adicionar aqui um vetor ao vetor V, um vetor V1, e se esse conjunto for linearmente independente, a gente escolhe outro V2 que seja linearmente independente com esse conjunto, e assim por diante. Claro que isso daqui o que eu estou falando, né, de escolher vetor, é uma coisa bastante abstrata. Mas, por exemplo, pega o processo de Gram-Schmidt. Dado um vetor, pega qualquer outro vetor linearmente independente, acrescenta esse. Depois você constrói, por exemplo, o Gram-Schmidt, vetores, um conjunto de vetores. Então, qualquer vetor, qualquer conjunto formado por um único vetor não nulo, né, que é linearmente independente, ele pode ser estendido a uma base VJ, né, V1, V2, V1, V2 até VJ-1 de V. Então vou tomar esse V, um V e zero, um certo índice. Então vou tomar esse alfa, né, vamos fazer esse alfa agindo em V. Então olha só, o V ele pode ser expresso também como uma combinação linear, e o alfa agindo em V, né, se a gente expandir o alfa em termos da base canônica dual e o V em termos da base canônica do espaço vetorial, o alfa vai eleger somente a componente A e 0. Tá? Então, o alfa de V é alfa de V e 0, que é igual a 1. Tá? Simplesmente. E então está demonstrado esse lema, e agora sim a gente vai utilizar esse lema para mostrar esse teorema importante. A gente considera V1, V2 até VK K espaços vetoriais, espaços vetoriais sobre o corpo K, e V1, o vetor V1 pertencente ao espaço vetorial V1, o vetor V2 pertencente ao espaço vetorial V2 e assim por diante, até K. Então a gente vai provar que o produto tensorial entre V1 e V2 até VK é igual a zero do espaço produto tensorial se somente se algum dos vetores em algum espaço vetorial for zero, tá? Se algum deles for zero. Basta algum deles for zero para ser zero. E é se somente se. Então vamos provar a ida. Se algum vetor no espaço vetorial for tal que Vp é igual a zero, então olha só, Vp é algum pode ser, o P pode ser igual a 1. Então quando é igual a 1 é V1.
O P pode ser igual a K. Quando é igual a K, for igual a K, então é o VK. Mas enfim, mas geralmente a gente denota o VP aqui no meio, tá? Se ele for zero, então a gente pode escrever esse produto tensorial como isso. Só que esse zero, ele pode ser escrito como zero vezes um vetor. O vetor zero, no espaço vetorial, ele pode ser escrito como zero vezes o vetor no espaço vetorial. E como o produto tensorial aqui é K-linear, né? Então é linear em cada entrada, então esse zero sai do produto tensorial e fica um zero multiplicando um vetor desse espaço produto tensorial. Zero vezes qualquer vetor é o vetor nulo, tá? Então provamos a ida. Se provou uma volta, na verdade, né? Se algum deles for nulo, então esse vetor todo aqui, né, que é um vetor do espaço produto tensorial, ou seja, é um tensor, um K-tensor, ele é nulo, né? Então vamos provar a volta, que na verdade é a ida agora, né? A gente vai assumir, né, por contraposição, que todo vetor VJ é diferente de zero e provar que o tensor é diferente de zero, tá? Pelo lema lá, a gente provou que existe para todo índice J, existe um alfa J, tal que alfa J agindo em VJ é igual a 1. Então, olha só, quando a gente considera essa aplicação linear de vetores duais agindo um produto tensorial de vetores, isso daqui é alfa 1 V1, alfa 2 V2, até alfa K VK. E todo mundo é igual a 1, né? E isso é diferente de zero. Então, o tensor é diferente de zero e está provado por contraposição. Você nega a tese e implica negar a hipótese, então está provado a contraposição. A gente pode definir uma permutação, tá? Operador de permutação. Eu pego aqui um conjunto de índices naturais e leva um conjunto de índices naturais. O operador alternador, ele é definido em produtos tensoriais dessa maneira, tá? Aqui, esse sigma, esse epsilon de sigma, sigma é a permutação, né? Então, SP é o grupo simétrico, né? O grupo de permutações. Isso daqui é um sigma. Ele é um sinal, simplesmente um sinal. Ele é mais 1 se a permutação for par e menos 1 se a permutação for ímpar. Então, olha só, o que está acontecendo aqui? Essa definição é formal, claro. Mas olha só, quando P for igual a 2, o alternador de x1 e x2 formalmente é isso daqui. É a soma no grupo simétrico S2. Mas o S2, olha só, os S2 a gente pode escrever da seguinte maneira. A gente tem o primeiro elemento aqui do S2, vamos chamar elemento A. Ele é uma operação que leva esse conjunto neste conjunto. Então é exatamente, vamos escrever aqui que é a identidade, né? Que o conjunto é só dois índices, 1, 2. E tem outra operação também que é a transposição, vamos escrever assim, transposição, que leva 1, 2 no 2, 1, né? Porque eu transponho os índices e não existe mais nenhuma possibilidade, tá? Para esse, então, quando é identidade, a permutação é par, né? Porque eu não mudei nada. Então, olha só, existe um sinal aqui, o sigma é no grupo simétrico. Então, olha só, o sigma de 1 é igual a 1, nesse caso, porque o índice 1 é elevado no índice 1 aqui na identidade. Então, vai ficar x1, e o índice 2 é elevado no índice 2 aqui na identidade. Então, o primeiro elemento é x1, x2. O sinal é positivo porque a identidade e a permutação é par, tá? A identidade. Agora, o outro aqui. Essa permutação aqui embaixo, a transposição, é uma permutação ímpar, porque leva 1, 2 no 2, 1. É ímpar. Eu só tenho uma transposição. Então, olha só, o sigma do 1, ele é elevado no 2, aqui, tá? Então, olha só, o sigma de 1, aqui, agora é elevado no índice 2. E o índice 2 é elevado no 1, tá? Aqui. Então é isso. Faltou claro aqui um fator meio, né?
Então esse cara daqui eu tenho que dividir por 2. Vamos fazer isso agora. Eu tenho que dividir isso por 2. Par. Você está no livro também? Par. 1/2 fatorial. Tá aqui. Você tem no livro, depois eu compilo. E aqui tem 1/2. Agora vamos compilar direitinho. Certinho? Vamos só fazer mais uma coisa aqui, só um pouquinho. Pessoal, então olha só. Ficou aqui 1/2, né? 1/2. x1 produto tensorial com x2 menos x2 produto tensorial com x1. Agora, olha só. Vamos fazer o alternador de x1 produto tensorial com x2 produto tensorial com x3. Claro, x1 aqui, pessoal, x1, x2, x3 são vetores, né, do espaço vetorial. Então, olha só, utilizando essa definição formal, a gente tem simplesmente P igual a 3. Então, a gente simplesmente escreve a função formal. Mas olha só, então o sinal vai ser positivo para as permutações cíclicas. Permutações cíclicas são identidade aqui, 1, 2, 3. Depois, você coloca esse 3 aqui, o x3, antes do x1, e é cíclico de novo, porque é um ciclo. x3 produto tensorial mais x3 produto tensorial com x1 produto tensorial com x2. E depois empurra de novo esse último aqui, empurra o x2 para a esquerda do x3 aqui, vai ficar x2 produto tensorial com x3 produto tensorial com x1. Essas são as permutações cíclicas e os sinais são positivos. Ah, pessoal, faltou 1/3 fatorial ali. Faltou, vamos colocar aqui 1/3 fatorial, left, right, left, right, left, right. Tá? Depois eu coloco no livro. Certo? Então, olha só. Permutações cíclicas. É 1/3 fatorial, né?
certo? Bom, finalmente, pessoal, me perdoe a interrupção. Mas olha só, agora permutações, você tem os índices aqui, 1, 2, 3, tá? Então você efetua uma transposição, troca o 2 com 1, que nem a gente fez no caso anterior. Então, ao trocar o 2 com 1, eu ganho sinal aqui, porque é uma transposição. Uma transposição é uma permutação ímpar, tá? E agora, a partir desta lista, eu empurro o x3 à esquerda do x2 e obtenho a de baixo, e empurro depois, subsequentemente, aqui o x1 à esquerda do x3 e obtenho essa daqui. Todas elas com sinais negativos e são permutações cíclicas. Tá? Então esse é o alternador do x1 produto tensorial com x2, produto tensorial com x3. Agora, pessoal, então, subsequentemente, por conseguinte, esse operador, vocês podem provar que é um operador de projeção, ou seja, se eu atuar duas vezes no tensor, vai dar ele mesmo, tá? E um K covetor é um elemento do espaço dos tensores alternados. Agora uma questão semântica, né? Uma questão de notação. O espaço dos T00 tensores é exatamente o corpo, a gente vai chamar do corpo. O T10 significa que tem uma única cópia de espaço dual, né? Índices em cima são referidos às cópias, o número de cópias do espaço dual, e os índices de baixo, nesse caso 0, refere-se ao número de cópias do espaço vetorial no produto tensorial. Como aqui só tem uma cópia, né? Não tem produto tensorial, só cópia. Esse T, 0 em cima e 1 embaixo, é o espaço vetorial. E mais geralmente, então, o T, Q em cima e 0 é exatamente o espaço dos vetores duais, que tomam P cópias do espaço vetorial e levam no corpo. Tá? O T1Q é o conjunto do produto tensorial de elementos de espaços vetoriais duais, né, porque são elementos aqui do espaço vetorial, né, são avaliados em elementos do espaço vetorial. Então são elementos do espaço vetorial dual, Q vezes, e uma vez a cópia do espaço vetorial. Em particular, esses tensores do tipo 0,2 são funções bilineares, são aplicações bilineares, do tipo 1,1 são aplicações lineares. Tá? Isso daqui, pessoal, por um exercício que vocês mostrarão, que está na lista aí, que o produto tensorial entre espaço vetorial dual e espaço vetorial é exatamente uma transformação linear. Esses tensores duais, né, eles são covariantes, e tensores normais, né, que não são duais, eles são chamados contravariantes. E a gente denota, né, no fim da aula passada a gente mostrou que o índice aqui, subir e baixar índice faz muita diferença. Então a gente convenciona denotar esse espaço simplesmente por ter um 1. Tá? E a multiplicação de tensores, eu posso então pegar um tensor geral aqui. Olha só, esse tensor TPQ, o P está embaixo, então são P cópias do espaço vetorial, né, de vetores do espaço vetorial. Esse Q está em cima, então são Q cópias de covetores. Então eu posso, um tensor nesse espaço é escrito dessa maneira, onde V1, V2 e até Vp são vetores, α1, α2 até αq são covetores. Eu pego outro vetor aqui nesse espaço, TRS, então eu tenho R cópias de vetores do espaço vetorial, S cópias de vetores do espaço vetorial dual. E simplesmente eu enfilero, né, através desse produto tensorial, então é simplesmente um produto tensorial simples aqui. Tá? Exemplo, a gente considera E1, E2, E3 a base canônica do espaço vetorial R3, E1, índice em cima, E2, índice em cima, E3, índice em cima, a base dual de R3. Então, a gente define uma correlação da seguinte maneira. Ela pega a base E1 do espaço vetorial e leva na função 4E1 mais E2 da base dual. A correlação, ela pega vetores, né? Ela pega vetores,
e leva em covetores dessa maneira. O tal de E2 ele é elevado no E1 mais 3E2. E o tal de E3 é igual a E3. Tá? Então a correlação é definida dessa maneira. A gente vai obter a métrica, tá? A forma bilinear simétrica não degenerada. Então, suponha que U... Bom, claro, existe uma base, então U pode ser expandido como combinação linear de elementos da base. As componentes aqui são o 1, o 2 e o 3. Mesma coisa para o V. E a gente já viu, né, em formas bilineares, que o G, uma forma bilinear, como é bilinear, ela toma duas entradas aqui, né, vetores U e V no espaço vetorial, e ela é simétrica, então a gente pode definir a correlação do U, que é um elemento do espaço dual, agindo em V. Tá? Então isso daqui dá escalar. Então, simplesmente utilizando esta relação, então eu simplesmente escrevo U como combinação linear dos elementos da base, agindo em V. Então, olha só, o tal de 1, né, isso que a correlação é linear. Né? Então, o tal de 1 é igual a 4E1 dual mais E2 dual. Então, substitui aqui, ó, o tal de E1, né, o 1 já passou para fora, porque a correlação é linear. Então, vai ficar tal de 1 é igual a 4E1 dual mais E2 dual. O tal de E2 é igual a E1 dual mais 3E2 dual. O tal de E3 é igual a E3 dual. E faz todo mundo agir em V. Então, olha só, o E1 agindo em V vai dar exatamente o V1. O E2 agindo em V vai dar o V2. O E1 agindo em V vai dar o V1. O 3E2 agindo em V vai dar o 3V2, está aqui. E o E3 agindo em V vai dar o V3. Então a gente pode ainda escrever o 1V1 como sendo o produto tensorial dos vetores duais E1, entre os vetores duais E1, agindo em U e V. Então, né, pela regra da aplicação de transformações lineares em produtos tensoriais, o E1 age no U e vai dar o 1. O E1 age no V e vai dar o V1. Então a mesma coisa a gente pode fazer para as outras componentes e vai dar essa expressão. Como aquilo então do lado esquerdo está em evidência o UV e do lado direito a gente pode colocar todo mundo em evidência, porque todo mundo aqui é função de UV, então a gente pode escrever então a forma bilinear simétrica não degenerada como isso daqui. Ou seja, então, dada a correlação, eu construo, portanto, a forma bilinear simétrica não degenerada que mune o espaço vetorial dessa maneira, tá? Através dessa regra. E mais geralmente, né? Então a gente pode escrever isso dessa maneira, mas mais geralmente uma forma bilinear simétrica no espaço vetorial é um elemento, um tensor, um 2-tensor covariante. É escrito dessa maneira. Uma operação importante sobre os tensores é a contração, que ela tira uma ordem, ela retira uma cópia de produto de espaço dual e uma cópia de espaço vetorial dessa maneira, da seguinte maneira. Eu pego aqui, pessoal, um produto de V1, V2 até Vp, produto tensorial de vetores, produto tensorial com o produto tensorial entre α1, α2 até αq, covetores, tá? Então, olha só, a regra é o seguinte, pessoal. Esse V1, o primeiro vetor, ele age no α1, tá? Ou se vocês quiserem, isso daqui isso daqui está implícito que é o bidual, né? Claro. Então, ou se vocês quiserem, vocês para não entrar em bidual, a gente pega o primeiro covetor e age no primeiro vetor dessa maneira e dá um escalar. Então a gente tirou aqui uma cópia do espaço dual e uma cópia do espaço vetorial. Então dá α1 agindo em V1, que multiplica o restante dos tensores. Isso chama-se contração. Exemplo, dado esse tensor, que é o E1 vetor, produto tensorial com E1 dual, produto tensorial com E2 dual.
tá? Em R3. Um tensor. Então a contração é o que? Eu pego o primeiro covetor e ajo, né, o primeiro covetor à esquerda, né, do seu tensor, e faço agir no primeiro vetor à esquerda, claro, do seu tensor. Então olha só, aqui era um 3 tensor, né, era um tensor 2 covariante e 1 contravariante. Então eu reduzi uma ordem, né, nele, tanto em cima quanto embaixo. Então a regra é: tome um tensor, pegue um tensor, faça agir o primeiro covetor no primeiro vetor. Então vai dar E1, né, o primeiro covetor dual agindo no E1 vetorial, que vai dar exatamente 1, né, porque é a definição da base dual, agindo no E2. Né? Só que o produto tensorial, sobrou aqui, pessoal, um produto tensorial. Só que o produto tensorial entre escalares, com escalares, é exatamente produto por escalar. Então a gente destitui essa notação aqui para ficar mais simples. Então o resultado da contração desse tensor é exatamente o E2. Tá? Agora a gente vai ver graduações. A gente considera G um grupo abeliano e o espaço vetorial V é dito ser graduado por um grupo abeliano se a gente puder expressar o espaço vetorial como uma cisão de espaços vetoriais graduados, tá? De subespaços indexados por elementos em G. Aqui, pessoal, nesse curso a gente vai considerar o grupo abeliano somente Z ou Z2. Tá? É suficiente para a gente. Mas essa definição, claro, que vale para qualquer grupo abeliano. Então esses elementos VI, isso aqui vai ficar claro no próximo slide. Os elementos VI, os elementos do espaço vetorial VI, dos espaços vetoriais VI, são chamados homogêneos de grau I, onde a gente define o grau de um elemento como I, tá? Se V pertencente a VI. A gente diz então que uma álgebra é G graduada se o seu espaço vetorial subjacente for G graduado, ou seja, se existirem subespaços AK, tal que a álgebra ela pode ser decomposta como uma soma direta de subespaços, onde se a gente pega um XK no subespaço αK e um YL no subespaço αL, quando a gente fizer o produto, né, claro que é uma álgebra, então a gente pode fazer o produto, aqui denotado por justaposição, ele pertence à álgebra K mais L, ao subespaço K mais L. E os elementos de AK são homogêneos de grau K. Tá? E claro que o número K é denominado por grau e será denotado por grau, degree, né, em inglês, ou essa barrinha aqui entre barrinhas. Tá? E isso significa o grau, não significa o módulo do vetor, não, do vetor. Tá? Como o G é abeliano, então o grau desse produto é exatamente a soma dos graus de cada um dos produtos. E para escalares, o grau de um escalar é igual a zero. A soma direta, né, de todos esses espaços vetoriais, munida da operação de soma e produto tensorial, é finalmente o que a gente chama de álgebra tensorial do espaço vetorial. E a álgebra tensorial é uma álgebra graduada. E essa graduação é dada por Z por Z. Z, produto cartesiano, Z. De fato, olha só, pega a álgebra tensorial dos tensores contravariantes. Ela é fechada perante produto tensorial e ela é Z graduada. Por quê? Porque se eu colocar aqui um P tensor contravariante, produto tensorial com Q tensor contravariante, vai dar um P mais Q tensor. Tá? E satisfaz essa propriedade de graduação. Tá? Então essa propriedade satisfeita, então a álgebra dos contravariantes é Z graduada. A mesma coisa para a álgebra dos covariantes, né? Satisfaz a mesma coisa. Então, como ela é Z graduada nos contravariantes e Z graduada nos covariantes, então ela é Z por Z graduada. Agora a gente vai ver automorfismos, né? 3 automorfismos e um automorfismo e um anti-automorfismo da álgebra tensorial. A gente vai primeiro
denotar, o primeiro deles, né, que é o automorfismo legítimo, chama-se evolução graduada. Olha só, a gente pega indicado aqui por chapeuzinho em cima, tá? Ou então por um hashtag. A evolução graduada, então, quando eu faço aqui, dado um p-tensor homogêneo, a evolução graduada é justamente menos 1 elevado ao grau do tensor homogêneo, que é exatamente p. Tá? Então vai ganhar um sinal. A evolução graduada, ela leva em conta simplesmente o sinal. Um sinal. Então a evolução graduada de um p-tensor é menos 1 elevado a p vezes o próprio tensor. Por que eu chamei de automorfismo? Porque a evolução graduada do produto tensorial entre um p-tensor e um q-tensor por definição, é menos 1 elevado ao grau do produto tensorial, né, entre AP e BQ, vezes o próprio tensor. Agora, o grau do produto tensorial é exatamente a soma dos graus, como a gente viu, de cada um dos elementos. Então esse sinal negativo aqui, menos 1 elevado a AP, eu posso separá-lo, colocar na frente do AP. O sinal negativo, menos 1 elevado a BQ, eu posso separá-lo, colocar aqui na frente do BQ. E cada um desses, menos 1 elevado ao grau de AP, vezes AP, é a evolução graduada do AP. Menos 1 elevado a B ao grau de BQ, B elevado a de BQ, que multiplica o BQ, o tensor BQ, é a evolução graduada do BQ. Então a gente provou que a evolução graduada preserva o produto tensorial. Então isso significa que é um automorfismo da álgebra tensorial, né? Como eu falei, a notação um chapeuzinho em cima ou então um hashtag. Então a gente diz que o AP é par se esse sinal aqui for positivo, né? Se P for um elemento par, ou ímpar se o P for ímpar, aí o sinal for negativo, é negativo, tá? A gente pode definir esses operadores aqui de projeção, que eleva um A em meio da identidade mais a evolução graduada de A. Tá? Vocês podem provar que isso daqui é de fato uma projeção. E o subespaço dos tensores pares, a gente pode decompor a álgebra tensorial, então, por essas projeções em espaços, uma soma direta entre espaços, subespaço par e ímpar. Esse subespaço par é uma subálgebra. O espaço ímpar não é uma subálgebra. Por quê? Produto de par com par dá par, então é uma subálgebra. Só que produto de ímpar com ímpar, o produto tensorial de elemento ímpar com elemento ímpar, vai dar um par, então não é uma subálgebra. Tá? Né? Como aqui a gente explicita aqui, né? E o produto de ímpar com par dá ímpar, e o par com ímpar dá ímpar também. Além da Z-graduação, existe a evolução graduada, então, mune tais álgebras com uma Z2 graduação, né? Porque eu posso, então, separar o espaço como pares e ímpares. Então, isso daqui é uma Z2 graduação. Agora, a álgebra tensorial é isomorfa à sua álgebra oposta, né? A partir desse anti-automorfismo. Tá? A aplicação é definida da seguinte maneira: ela simplesmente inverte a ordem do produto tensorial. Tá? Então, o produto a reversão do produto tensorial entre um tensor AP e um Q-tensor BQ é a reversão do BQ produto tensorial com AP. Produto tensorial com a reversão do AP. Nota, pessoal, que inverteu aqui, tá? Por isso que é a álgebra oposta. Então, olha só, a partir dessas definições, a reversão do produto tensorial α1, α2 até αp é exatamente a reversão, reverte isso, coloca no espelho. Então o αp aqui vem primeiro, o αp-1 vem em segundo, o α2 vem em penúltimo e o α1 vem em último. E é só reverter a ordem do produto tensorial. Tá? E a conjugação, né? A conjugação é a composição da reversão com a involução graduada. Pessoal, aqui acaba o curso, façam até o exercício 211 no meu livro, que é a matéria da P2, então cai até aqui. Claro que a P2 cai a matéria do curso inteiro.
Bom dia e bons estudos.